alunos, tudo bem? Eu não sei se lembram de mim, eu sou o professor Jurandir Dutra, já trabalhei com vocês no ano de 2014 com a disciplina de Teoria Geral da Administração 2, lembram? Pois bem, nós estamos retornando agora novamente para uma nova disciplina, que é a disciplina de Administração Ambiental. Essa disciplina é a disciplina que eu trabalho, é a minha área de formação de fato, é onde eu atuo de fato. Então, assim, eu tenho um mestrado na área de Clima e Meio Ambiente que eu fiz no INPA e faço doutorado, estou concluindo doutorado aqui na UFAM na área de Ciências Ambientais. Então, tem um pouco, muito mais de alguma relação com a questão ambiental do que realmente com qualquer uma outra disciplina, embora seja professor do curso de Administração. Gostaria de dizer para vocês que nós estamos numa região do Brasil, que é a Amazônia, que tem um apelo muito grande por essa questão ambiental. Então, assim, imagino que essa disciplina vai ser uma oportunidade da gente perceber que há outros campos de atuação para o administrador que não sejam aqueles campos de atuação voltados exclusivamente para o mercado capitalista, para a indústria ou para a possibilidade de você fazer um concurso público, por exemplo. Nós temos uma região que é uma região de floresta, uma região de um apelo em que todo o mundo está, os olhos do mundo de alguma forma estão voltados para a região. Então, na cidade, por exemplo, de Santa Isabel do Rio Negro, nós temos a possibilidade de trabalhar as unidades de conservação e a gestão dessas unidades, as áreas indígenas, porque também existe uma política nacional de gestão territorial de terras indígenas, portanto, também é um campo de atuação para o administrador. Nós temos a cidade de Lábrea também, que tem várias unidades de conservação e a gente pode pensar nessa questão como uma possibilidade de atuar na gestão dessas unidades de conservação. E aí, quando nós vamos para o estado de Roraima, na cidade de Caracaraí e Boa Vista, nós temos uma outra vegetação, nós temos uma outra realidade, diferente da realidade dessas outras duas cidades, mas ainda é a Amazônia. Então, nós temos uma transição de floresta, nós temos uma atividade diferente, uma atividade comercial que ocorre em sentido diferente, produtiva diferente das atividades dessas outras cidades, mas também um outro campo que pode ser amplamente trabalhado pelo administrador. Então, nós vamos buscar nessa disciplina as oportunidades de vivenciar isso e de que forma a gente pode implementar. A gente sempre acha que a questão ambiental é uma grande bobagem. A gente tem uma ideia de que, formada, e essa ideia não é legal, de que a questão ambiental ela está muito mais voltada para a conservação de florestas, ou rios, igarapés, mares, essas coisas. Então, a questão ambiental é algo muito mais. Na realidade, o ambiente perpassa tudo isso. E todos nós, de alguma forma, fazemos parte do ambiente porque nós somos seres que estamos inclusos dentro do mesmo ambiente, que é o planeta Terra. Então, de uma forma diferenciada, nós vamos compreender o que é essa questão ambiental, o que são as mudanças climáticas, o que é o problema antropogênico, o que o homem está causando, no que nós, seres humanos, estamos contribuindo. E de que forma nós, enquanto administradores dentro das organizações, poderemos contribuir para reduzir ou diminuir ou simplesmente compensar todos esses impactos ambientais que as instituições que nós trabalhamos causam. Vejam só, será que toda empresa, toda organização, ela causa algum impacto ambiental? Sim. Pode ser em proporção menor ou maior. Nós, naturalmente, pelo simples fato de estarmos respirando, estamos causando um impacto ambiental no planeta. Então, assim, a questão de impacto sempre vai existir. O que nós temos que trabalhar é, dentro do processo de gestão, como reduzir ao máximo esses impactos. Então, o objetivo do curso, na realidade, é refletir sobre toda a questão ambiental e mostrar para o futuro administrador, que é o que vocês serão, que nós seremos, que possibilidades, que oportunidades nós temos de atuar, como nós podemos atuar dentro das organizações para mitigar essas questões, para reduzir esses impactos e, ao mesmo tempo, conseguir um diferencial competitivo, ao mesmo tempo ir à vanguarda das outras instituições, passar à frente, aumentar o nosso valor de marca, agregar valor à nossa marca, aumentar a nossa porção de mercado, por exemplo. Então, são oportunidades que se lançam e a gente precisa enxergar de que forma que a gente vai atuar, então. O objetivo da disciplina é esse,
De qualquer forma, a nossa disciplina ela vai estar dividida em 4 unidades. A primeira unidade, nós vamos trabalhar todo o conceito histórico da evolução da questão ambiental, desde que se deu, quando se houve o primeiro registro, como tudo aconteceu. É uma ciência, portanto, nova, porque tem aproximadamente 60, 70 anos de existência, se for comparado com as demais ciências que hoje existem, que são seculares, que são quase milenares. As ciências ambientais, elas são umas ciências recentes. Portanto, as teorias não estão fechadas, as coisas modificam. Você vai perceber que quando a gente falar em desenvolvimento sustentável, que é um termo que se usa muito, que está muito em voga, vocês vão perceber que desde que ele foi criado em 1987, o seu conceito vem evoluindo, vem sendo modificado, porque as ciências ambientais elas estão em processo de construção teórico ainda. Não está nada fechado, nós não somos capazes de afirmar nada. Nós trabalhamos com probabilidades. E como são probabilidades, e as probabilidades elas são matemáticas, existe a possibilidade de um evento acontecer ou não. É nesse sentido. Então, assim, nós vamos ver como isso aconteceu, como se deu, como foi todo esse processo de evolução, como foi que o mundo se conscientizou de que realmente havia um problema ambiental e por que esse problema ambiental afeta toda a sociedade. Muito bem. Essa é a primeira unidade. Na unidade 2, a gente vai mostrar, tentar trabalhar desde 1987, o processo de formação do termo de desenvolvimento sustentável. Como ele surgiu? Vamos perceber por que as ciências ambientais elas são multidisciplinares, elas precisam da geografia, da biologia, da administração, da química, da matemática, da física e assim por diante, para resolver as questões. Elas não são fechadas em si. Eu preciso de um conjunto de disciplinas para me dar uma solução. E aí a gente vai perceber que o termo desenvolvimento sustentável surgiu nesse sentido. Ele foi uma junção de uma palavra da economia, palavra desenvolvimento, com uma junção de uma palavra da biologia, que é a sustentabilidade. E nisso surgiu inicialmente o termo desenvolvimento sustentável. Nesta unidade, então, nós vamos trabalhar todo esse processo de evolução e compreender como se deu e por quê, quais os motivos, né? Há dois lados. Há um lado que diz que o desenvolvimento sustentável é um mito e há um lado que diz que ele é uma utopia. Utopia no sentido não de que ele é uma pura fantasia, de que ele é uma brincadeira, ao contrário. A utopia significa que ele é uma previsão para sociedades futuras, que quando se trata de utopia na ciência, significa dizer que é aquilo que não é aplicado agora, mas ele é projetável para sociedades futuras. E quando dizem que ele é um mito, significa dizer que ele já foi uma verdade em algum momento, mas hoje ele é uma mentira. Nós vamos ver essas duas considerações, a gente vai tomar as nossas... vai tirar as nossas ideias, vai tirar as nossas conclusões. Na unidade 3, nós vamos trabalhar um negócio que aí é exatamente onde se aplica para o administrador a questão ambiental. Vamos trabalhar programas de responsabilidade socioambiental. Vamos entender que tem empresas que adotam uma postura de responsabilidade socioambiental junto à sociedade, e isso vem como um diferencial competitivo. Ela enxerga nisso uma oportunidade de prestar um serviço, e nessa oportunidade de prestar serviço, ela ganhar uma porção a mais de mercado, ela aumentar seus lucros, enfim. Que as empresas privadas, elas existem exclusivamente por uma questão capitalista de buscar lucros. Esse é o objetivo maior. Agora, a forma como é que ela vai utilizar é que pode ser o seu diferencial. Então, nós vamos perceber que existem oportunidades de desenvolver programas que você vai dizer assim, bem, se é responsabilidade socioambiental, é uma obrigação do Estado, não é da iniciativa privada. Porque a iniciativa privada, ela paga os tributos, ela é tributada, ela paga todos os seus tributos, a princípio. Sim, isso é uma verdade. Mas ela também, de alguma forma, ela causa algum impacto. Lembra que eu comecei no começo dessa aula falando sobre isso? As empresas, as instituições, as organizações, elas causam algum impacto, nem que seja no entorno onde elas estão instaladas. Então, elas têm a obrigação de compensar ou de mitigar aquela comunidade do entorno com trabalhos, com programas de responsabilidade socioambiental. Só que a empresa que consegue perceber isso como uma estratégia, ela faz com que esses programas, ao invés de ser uma obrigação, se tornem um diferencial competitivo. É uma sacada fantástica de marketing. Por fim, na unidade 4, a gente vai trabalhar sobre sistemas de gestão ambiental.
Sistema de gestão ambiental mais conhecido que nós já ouvimos falar, que todo mundo sempre fala, é o sistema de certificação da ISO 14001. Perfeito. Mas tem outros sistemas. Nós não vamos nos atrelar a esse, porque ele é certificável. Tem toda uma orientação, tem todo um requisito mínimo que precisa ser cumprido, tem toda uma normatização e essa normatização precisa ser cumprida. Também não é uma obrigação. Nós vamos perceber que esse processo, que é um processo de gestão ambiental, é um dos mecanismos da gestão ambiental, ele é um mecanismo voluntário. As empresas não são obrigadas pelo Estado a aplicar um sistema de gestão ambiental baseado numa certificação ISO 14001 ou aplicar, por exemplo, um programa de responsabilidade socioambiental. Quem faz isso, quem exige isso, não é o Estado, é o consumidor. E a empresa, as organizações, elas precisam então estar antenadas a esta questão. E hoje, na questão atual, ela ainda é um diferencial competitivo. Evidentemente que isso com o tempo vai modificar, vai passar a ser uma obrigação. Mas por hora ainda é um diferencial competitivo. Então é nesse sentido que a gente precisa pensar, trabalhar e atuar. E lembrando que somos administradores, estamos então próximos de áreas de floresta, de região, aonde o apelo ambiental é muito grande, pelo fato de estar na Amazônia, a gente precisa pensar práticas de atuação do administrador, em que eu possa atuar como administrador, exercer a minha profissão e contribuir de alguma forma para a melhoria da qualidade de vida, melhoria da qualidade ambiental, do planeta de modo geral, evidentemente. Porque se eu faço alguma coisa que melhora uma questão local, eu estou contribuindo para mitigar, para compensar, para reduzir esses impactos a nível global. Algumas atividades serão um pouco diferenciadas, já vamos ter a avaliação final, evidentemente, mas algumas atividades eu pretendo fazer em grupos, e essas atividades elas são muito mais com base nas propostas de soluções, porque é muito mais interessante a gente verificar que quando a gente for trabalhar com a sustentabilidade, com o desenvolvimento sustentável, que está pautado pelo menos em 3 dimensões, e senhores verão que essas dimensões são as dimensões social, econômica e ambiental, que toda vez que eu vou fazer uma proposta para solucionar um problema ambiental, eu preciso pensar nessas dimensões. Eu não posso simplesmente, por exemplo, dizer que eu vou banir todas as sacolas plásticas dos supermercados porque eu vou resolver um problema ambiental que o plástico causa, por exemplo, no ambiente, porque ele demora mais de 400 anos para ser decomposto, porque o saco plástico ele entope bueiros, por exemplo. Então eu tenho que banir os sacos plásticos porque é um problema para resolver uma questão ambiental. Só que quando eu faço isso, eu desemprego todo um grupo de famílias que vive em função da indústria do plástico. Eu tenho que pensar que solução eu vou dar para essas famílias, que eu não posso simplesmente resolver um problema e criar outro. Depois eu tenho que pensar que todo o processo da indústria do plástico gera toda uma tributação, existe toda uma questão econômica de fundo. Como é que eu vou resolver isso? Não vai aparecer de qualquer lugar. Depois eu tenho que pensar que as donas de casa, elas utilizam as sacolas plásticas, elas reutilizam para coletar o lixo, então eu tenho um problema de saúde pública. Se eu não tiver mais as sacolas plásticas, esse lixo não for coletado, eu vou ter uma disseminação de doenças, de praga, e é um problema sério. Então, não é fácil resolver as questões ambientais. Por isso que a ONU vive fazendo eventos, e esses eventos não conseguem chegar totalmente a consensos, porque os interesses são os mais diversos. É igual um casamento, você precisa ceder aqui para receber ali. Mas é preciso que, ao propor uma solução de uma questão, de um problema, de uma situação que cause algum contratempo à sociedade, eu preciso pensar em todas as dimensões. Eu preciso pensar de forma que eu resolva um, mas eu não crie um outro problema maior. Eu não posso resolver um problema ambiental e criar um problema social. Alguma coisa está errada. Então, o administrador é para isso. Esse é o desafio. Não é fácil. Não é. Se fosse fácil, o mundo já tinha chegado num consenso nos dias atuais. Mas nós estamos aqui, nossa responsabilidade é essa. Nós, como futuros administradores, temos a obrigação de pensar para contribuir para que esse mundo, de alguma forma, seja melhor. E é claro que eu não posso pensar em melhorar as questões do mundo de uma forma ampla, mas eu posso pensar dentro da minha organização. E é aí que você, administrador, vai atuar. Qualquer dúvida pode entrar em contato, os tutores estão aí para lhes ajudar. Estarei à disposição com vocês durante esse período
E agradeço, espero assim que a gente encontre uma grande motivação, que o trabalho seja um trabalho bem interessante. Muito obrigado.